Olá pessoal, espero que estejam bem. Vou começar aqui resolvendo para vocês alguns exercícios do capítulo 3 do livro da Valéria Iorio, tá? Aqui da seção 1. Vou começar pelo exercício 1, em que a gente precisa discutir a existência e unicidade para essa EDP aqui, 3 u de x, 4 u de y, né? Derivada parcial de u em relação a y igual a x ao quadrado, sendo que a gente tem essa condição inicial u de 3t menos 4t igual a t ao cubo menos 1, ok? Então, a gente vai ver o seguinte, primeira coisa, qual que é a relação aqui entre a curva plana característica, tá? E a curva inicial aqui dessa EDP. Para a gente ver a curva característica, a gente vai ver primeiro que alfa' de S é igual a 3, tá aqui, ok? E isso implica que alfa de S vai ser igual a 3S mais C. Além disso, a gente tem que o beta' de S é igual a menos 4, tá? Aqui, olhando para cá, o nosso beta' de S, tá? E isso vai implicar que o beta de S é igual a menos 4 mais uma certa constante C. E o fato, né, do alfa de S a gente trabalhar como sendo a variável x, a gente escrevendo aqui, né, x igual a 3S mais C, vai implicar que o S vai ser igual a x sobre 3 mais C. Por outro lado, a variável beta, essa função, né, beta de S aqui, C a nossa variável y, substituindo aqui, a gente vai ter que isso vai ser y igual a 4S menos C. Isolando o S, a gente tem que S vai ser igual a y sobre 4 mais C, tá? A gente sempre aqui, né, coloca o x e o y nesse lugar, isola o S e iguala essas duas equações aqui. Nesse caso, a gente vai ter que, a gente igualando aqui, nessas duas aqui de cima, essas duas equações aqui, né, substituindo, a gente vai ter que x sobre 3 menos C é igual a menos y sobre 4 mais C. O que isso daqui vai dar pra gente? Que 4x mais 3y é igual a C. Então, as curvas planas características, elas vão ser desse tipo aqui, ok? Em contrapartida, a gente vai ter que a curva inicial, a gente vai olhar pra cá, né? A gente tem aqui, olha, 3t menos 4t. A gente não consegue colocar um em função do outro, então o que eu vou fazer? Veja bem, eu vou chamar 3t de t grande, vou fazer tipo uma substituição de variável, vou reescrever isso daqui, vou colocar isso aqui em função de um certo t grande. X vai ser igual a esse t grande. Então, veja bem, eu vou ter que o t pequeno vai ser igual a... O t pequeno vai ser igual a t grande sobre 3, tá bem? Então, quando a gente substitui aqui na segunda entrada, menos 4t, isso vai dar igual menos 4, quem que é o t pequeno? O t pequeno é t grande sobre 3, então t sobre 3. Então, a nossa curva inicial, né, ela vai ser dada por y igual a menos 4x sobre 3. A gente, desenhando isso no gráfico e comparando, vamos ver o que vai acontecer. As nossas curvas planas características, elas vão ser dessa forma assim, ok? Enquanto que a nossa curva paralela, tá? Enquanto que a nossa curva inicial, ela vai ser exatamente uma das curvas características e vai ser bem a curva característica que passa pela origem, quando x é 0, y é 0, ok? Vai ser essa curva característica plana aqui, tá? Então, a gente tem que, se c igual a 0, esse c aqui, tá, ó. Para c igual a 0, a gente vê, então, que a curva inicial vai ser uma curva plana característica, ok?
Então, quando esse Czinho é igual a zero, a curva inicial vai ser uma curva plana característica. Essas duas expressões aqui vão ser iguais, tá? Agora, o que que acontece? A gente precisa, quando isso acontece, a gente quer saber se o problema vai ter infinitas soluções ou não vai ter nenhuma solução, tá? E, nesse caso, nos interessa ver se a curva inicial, ela vai ser uma curva característica na superfície de soluções. Então, para isso, a gente vai comparar esses dois vetores aqui. O vetor das curvas características na superfície de solução e o vetor da curva inicial na superfície de solução. Então, veja bem. Para a curva inicial, então, a gente olha aqui, olha, o 3t menos 4t, que é o que dá a nossa curva plana, né? Deixa eu só diminuir aqui, ok? 3t menos 4t, e a gente olha para aqui, para f de t, que no caso é menos 4t e t ao cubo mais 1. Então, um vetor que tá nessa curva aqui, na verdade que é tangente a essa curva aqui, lá na superfície de solução, vai ser quando a gente fazer a derivada na direção em função de t, né? Então, se a gente chama isso aqui, né, de um certo gama de t, a gente vai ter que gama linha de t vai ser igual a 3 menos 4 e 3t ao quadrado, ok? No caso, a gente tem usado o gama grande, né? Vamos manter a notação. E a gente quer saber, então, se o vetor 3 menos 4, 3t ao quadrado, 3 menos 4 e 3t ao quadrado, né, que é o nosso gama linha de t, é paralelo ao vetor das curvas características na superfície de solução. Na superfície de solução, a gente tem, né, que a primeira entrada é dada por alfa de S, segunda entrada beta de S, e a terceira entrada aqui na superfície de solução vai ser a U de alfa de S, beta de S. Então, a gente pode parametrizar em relação a essa. Se a gente pega essa curva aqui e deriva em função de S, a gente vai ter, então, que aqui vai ser alfa linha de S, beta linha de S, e aqui a derivada total desse cara. Mas quem que é a derivada total desse cara? É quem tá do lado de cá, é o meu x ao quadrado, tá? Então, isso daqui vai dar o quê? Isso daqui vai dar, vamos olhar aqui os coeficientes, 3 menos 4 e x ao quadrado. 3 menos 4 e x ao quadrado. Olha, eles quase são paralelos, né? Na primeira entrada, segunda entrada, mas na terceira entrada aqui a gente pode usar o próprio S, né? Eles não vão ser paralelos, ok? Aqui, quem ainda duvidar disso aqui pode tentar verificar, tá? Se esses dois vetores são ou não paralelos por causa dessa última entrada. Ressaltando assim, que eles precisavam ser paralelos ao longo de toda a curva, né? Então, ou seja, para todos os valores de t e para todos os valores de s. Para algum valor de t, algum valor de s, por exemplo, se s for 0 e t for 0, ok, mas para elas serem a mesma curva, né? Para essa curva aqui, né? Ser uma curva característica, eles precisavam ser paralelos ao longo de toda a curva, ou seja, para todo t e para todo s, e isso não acontece. Então, a gente conclui que essa curva gama é uma curva plana característica, mas não é uma curva característica na superfície de soluções, dado que o nosso problema não tem solução, ok? Então, assim a gente termina esse exercício número 1, tá? Vou fazer um quadradinho aqui. Se eu for conseguindo, eu vou resolvendo mais exercícios para vocês, pessoal. Abraço, bons estudos!